O livro do Apocalipse é um dos textos mais intrigantes da Bíblia, principalmente devido à sua linguagem simbólica, visões proféticas e descrições sobre o fim dos tempos. Escrito pelo apóstolo João, o Apocalipse é o 66º livro da Bíblia e o 27º do Novo Testamento. Neste livro, João relata a revelação de Jesus Cristo a que lhe foi dada pelo Senhor para mostrar os acontecimentos que ocorreriam na terra após a retirada da Igreja, incluindo a volta de Cristo. A escrita apocalíptica frequentemente faz uso do simbolismo para ilustrar conceitos e eventos importantes. João utiliza vários símbolos ao longo do Apocalipse, como nomes simbólicos de personagens e lugares, representações de dragões e bestas, além de outros elementos que ajudam a transmitir significados ocultos. Esses símbolos podem obscurecer ou limitar o significado do que está sendo comunicado, permitindo uma compreensão pouco profunda das mensagens contidas no livro. Por isso, hoje explicaremos com base nos textos de João quem é o falso profeta previsto no Apocalipse e qual é o simbolismo por trás dessa figura. Mas, antes disso, deixe seu like, pois seu incentivo nos ajuda a continuar produzindo vídeos. O termo falso profeta é mencionado no livro do Apocalipse como aquele que engana as pessoas com sinais e maravilhas. Esta figura tem sido interpretada de diversas maneiras ao longo da história, muitas vezes associada a líderes religiosos ou figuras políticas. No entanto, uma análise mais profunda revela que o falso profeta representa a ideia de falsa doutrina ou ensinamentos enganosos que desviam as pessoas do caminho da verdade espiritual. Em vez de se concentrar em indivíduos específicos, é mais útil entender o falso profeta como uma representação simbólica de ideologias ou sistemas de crenças que levam as pessoas ao erro espiritual. Isso pode incluir a manipulação da fé para ganhos pessoais, a distorção de ensinamentos religiosos para justificar agendas políticas ou o uso de práticas enganosas para atrair seguidores. Portanto, desmistificar o falso profeta envolve discernimento espiritual e um compromisso com a verdade e a autenticidade. Ao examinarmos mais de perto as características do falso profeta, percebemos também que sua enganação não se limita apenas a sinais e maravilhas, mas pode se manifestar de maneiras sutis e persuasivas. Por exemplo, a distorção dos ensinamentos religiosos para servir a interesses pessoais ou políticos é uma tática comum empregada por aqueles que buscam influenciar e manipular as crenças das pessoas. Ou seja, cuidado com os que usam da fé prometendo sucesso e prosperidade absoluta. Além disso, o uso da fé como instrumento de poder e controle também é uma estratégia frequentemente associada ao falso profeta. Isso pode incluir a criação de cultos de personalidade em torno de líderes mitológicos e carismáticos, que exploram a devoção para promover suas próprias agendas. Curiosamente, o conceito do falso profeta não é exclusivo do cristianismo ou do Apocalipse. Muitas outras tradições religiosas e culturais têm suas próprias versões de figuras enganosas que desviam as pessoas do caminho correto. Essas histórias servem como lembretes universais sobre a importância de discernir a verdade da falsidade e manter-se fiel aos princípios éticos e espirituais. Em suma, os falsos profetas mentem, usam de mentiras, de informações falsas para te desviar da verdade e do amor de Cristo. Além disso, é interessante notar que, em algumas interpretações do Apocalipse, o falso profeta é associado a uma figura conhecida como a besta do mar, que trabalha em conjunto com o anticristo para enganar e subverter a humanidade. Essa conexão sugere que o falso profeta não age isoladamente, mas faz parte de um sistema mais amplo de enganação e corrupção. Portanto, ao desmistificar o conceito do falso profeta, é fundamental cultivar um discernimento espiritual e um compromisso com a verdade e a autenticidade. Devemos estar vigilantes contra aqueles que buscam manipular e distorcer a fé das pessoas para servir a seus próprios interesses egoístas. Somente assim podemos resistir à enganação espiritual e permanecer firmes no caminho da verdade e da integridade.